Vamos orar, meus irmãos, depois nós vamos abrir a palavra do Senhor. Nós te bendizemos, Deus, nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor por ti mesmo, por quem tu és. O Senhor é absolutamente grande, poderoso, cheio de glória, magnífico, belo, santo, na tua trindade. E nós te agradecemos porque o Senhor se manifestou a nós. O Senhor se deu a conhecer na pessoa humana de Jesus Cristo. E Ele veio, Pai, a esse mundo viver a vida que nós não poderíamos viver, morrer como um pagamento e ressuscitar por causa da nossa justificação. E nós te bendizemos porque um dia o Teu Espírito Santo comunicou essa verdade ao nosso coração e nos juntou ao corpo de Cristo, nos unindo ao nosso Salvador e à Tua igreja. Nós agradecemos pelo Teu povo, pela obra que o Senhor tem feito através da Tua igreja. Nós te bendizemos particularmente por esta igreja local. E nós suplicamos, Pai, que a Tua presença esteja conosco nesses dias, que o Senhor se manifeste ao nosso coração através de cada ato de culto que será realizado. Nós ansiamos por Tua presença, Senhor. Nós clamamos para que o Senhor venha aos nossos corações e comunique a sabedoria da Tua palavra, nos transformando na imagem do Senhor Jesus. É o que pedimos no nome dEle. Amém. Amém. Meus irmãos, eu já vou convidar vocês ao texto sagrado, Mateus capítulo 10. Esse é o texto que nós vamos considerar hoje a partir do verso 34. Mateus 10, do verso 34 ao 39, é o texto que nós vamos considerar nessa noite. O tema da nossa conferência, irmãos, é Sem Tempo para Deus. Esse tema, ele não apenas fala a respeito de um mal que está ocorrendo, que sempre tem ocorrido ao longo da história da igreja, mas que se tornou acentuado na nossa geração. Esse tema, ele toca diretamente na nossa identidade. Quem nós somos? O modo como nós usamos o nosso tempo diz muito a respeito daquilo que nós amamos, daquilo que é importante, daquilo que ocupa o primeiro lugar. Todas as pessoas que amam algo ou alguém sempre encontrarão tempo para se dedicar ao objeto do seu amor. Então é por isso que esse tema ele é tão importante. Pessoas que não têm tempo para Deus simplesmente ainda não compreenderam o que é a fé cristã na sua inteireza. Aliás, meus irmãos, eu acredito que a maioria das pessoas que se chamam cristãs, elas simplesmente não entendem o que isso significa. Ser cristão, ser discípulo de Jesus, é antes de tudo saber que o pecado nos acertou em cheio e que não há uma solução indolor para o problema do pecado. Ser cristão é compreender que a solução que o Senhor Jesus apresentou para o pecado é tremendamente radical. E muitos crentes simplesmente não percebem isso. Vivem como se ser cristão fosse apenas mais uma escolha dentre tantas possibilidades, que envolve basicamente cumprir alguns preceitos religiosos, evitar pecados extremos e frequentar uma igreja. Essas pessoas nunca pararam para considerar as exigências que o Senhor Jesus faz para os seus discípulos. Eu tenho certeza, meus irmãos, que se os cristãos compreendessem, se as igrejas entendessem melhor o que Jesus requer dos seus seguidores, talvez o número de crentes, de congregados, seria menor do que é. É por termos tantas ideias erradas sobre Cristo que precisamos voltar a ensinos básicos como esses. Então hoje, pensando na nossa conferência, Sem Tempo para Deus, eu quero propor aos irmãos a resposta à seguinte pergunta: o que o Senhor Jesus requer dos seus seguidores? O que envolve ser discípulo de Jesus? Qual é o nosso chamado? Quais são as implicações dele? É disso que nós vamos falar hoje à noite. O contexto dessa passagem, os irmãos sabem, Mateus capítulo 10 trata a respeito da missão
Jesus como o rei que chegou, ele comissiona os seus discípulos a saírem por aí falando a respeito dele, ele concede poder, autoridade, uma mensagem, eles podem, além de pregar o evangelho do reino, expulsar demônios, curar pessoas, mas Jesus também dá instruções para a vida do pregador, os riscos que eles estariam sofrendo, e no final das contas, Jesus apresenta quais seriam as dificuldades de ser discípulos e quais as implicações de ser chamado por ele. E é disso que nós vamos falar isso. Hoje, melhor, nós vamos falar sobre as exigências que o Senhor Jesus apresenta para os seus seguidores. Então vamos ler a passagem toda e depois nós vamos voltar a ela e tentar observá-la um pouco mais de perto, parte por parte. Então, Mateus 10, 34, não sei se os irmãos têm costume de ficar em pé, na primeira leitura tem costume, né, pastor? Então vamos, irmãos, por favor, ficar em pé e fazer essa primeira leitura do texto sagrado. A palavra do Senhor nos diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Amém. Amém. Sentem, por favor, meus irmãos. O que o Senhor Jesus requer dos seus seguidores? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus requer dos seus seguidores disposição ao sofrimento. Para usar uma palavra do texto, disposição de ser ferido pela espada. Todos aqueles irmãos que são de Jesus precisam estar dispostos a padecer por causa dele. A fé cristã definitivamente não é uma religião, por assim dizer, que veio trazer paz nesse mundo e nenhuma vida tranquila para você. Nós lemos isso no verso 34. O Senhor Jesus declara: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Então Jesus está apresentando a sua mensagem para os seus ouvintes, para aqueles que estavam querendo apreciá-lo como Messias. E a primeira declaração que ele traz é essa: vocês precisam ter um conceito correto a respeito da minha pessoa. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Aqui cabe algumas explicações para se compreender bem o que Jesus está falando. É evidente que ele não está falando que a mensagem dele não traz nenhum tipo de paz. O Evangelho nos traz paz com Deus, não é isso? Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Então a mensagem de Jesus nos reconcilia com o Senhor e também nos aproxima uns dos outros. Nós podemos ter paz entre os irmãos. Mas quando Jesus diz que ele não veio trazer paz, o sentido que ele estava pronunciando é que ele não veio trazer o reino de paz e tranquilidade que estava sendo esperado pelos judeus. Aquele reino prometido no Antigo Testamento pelos profetas. Jesus está dizendo: eu não vim trazer esse reino de paz. Eu não vim nesse momento para resolver os problemas do mundo. Eu não vim para acabar com todos os conflitos. Eu não vim para resolver as guerras de vocês, as polêmicas de vocês. Eu não vim para resolver as questões que estão incomodando o seu coração. Eu não vim trazer isso. Eu vim trazer paz, mas essa paz é espiritual, mas ao mesmo tempo eu não sou um pacificador. Pelo menos não dessa vez.
Nós estamos aguardando o Cristo pacificador. Agora, o Cristo pacificador vai ser violento. É só você ler o livro do Apocalipse e você vai ver lá. Se você pegar o final de Apocalipse e você espremer assim, pinga sangue. E esse sangue todo vai ser derramado para que Jesus pacifique esse mundo. Mas Jesus está dizendo, eu não vim trazer paz. Eu não vim trazer a paz que vocês estão esperando. Eu não vim trazer o reino messiânico. Eu não vim resolver os problemas de vocês com Roma. Essa era a grande expectativa dos líderes judeus do tempo de Jesus. Eles estavam esperando Jesus que viesse acompanhado de um exército. Eles estavam esperando um Messias todo-poderoso, montado num cavalo branco, empunhando a sua espada e pronto a enfrentar os exércitos romanos. Jesus diz, eu não vim trazer essa paz que vocês estão esperando. Eu vim trazer a espada. Então, o que significa eu vim trazer a espada? Bom, claro que Jesus não está falando que ele veio fundar uma religião baseada na violência e que as pessoas deveriam fazer, como infelizmente aconteceu ao longo da história, colocar uma espada no pescoço de alguém para que ela se convertesse à força. Não, não é disso que Jesus está falando. Quando ele diz que ele veio trazer a espada, ele está querendo comunicar que ele seria motivo de discórdia, de debate e de inimizade. Isso tudo, meus irmãos, por conta da apresentação radical que Jesus faria e estava fazendo de si mesmo. Ele, nas Sagradas Escrituras, ele é o Deus que se fez carne. Ele disse que era o único caminho e que sem ele toda a humanidade estaria perdida. Então ele vem a esse mundo, ele expõe a perdição de todas as pessoas por conta do pecado e diz que sem ele a humanidade simplesmente não poderia alcançar a felicidade eterna. E meus irmãos, afirmar isso, dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso simplesmente equivale a colocar uma espada na mão de quem não acredita. Em outras palavras, irmãos, quando Jesus pregou isso e quando seus discípulos pregaram e continuam pregando até hoje essas mesmas coisas, a reação das pessoas é sempre raiva, hostilidade e desprezo. Então é importante os irmãos compreenderem o que significa essa espada. Essa espada não é a espada que o cristão empunha para ferir o mundo, mas é a espada com a qual o mundo nos fere. E os próximos versículos deixam isso absolutamente claro. Essa espada fere os crentes, fere os discípulos de Jesus, por causa das exigências que o Senhor Jesus faz. A forma como ele se apresenta. Ele é Deus em forma de homem, e ele é o único caminho para a salvação, e fora dele há apenas destruição e lamentação eterna. E essa espada, irmãos, ela é tão cortante, ela é tão afiada, que ela destrói até mesmo os laços familiares. No verso 35 nós vemos isso. Você pode ler aí comigo. Pois vim causar divisão entre homem e pai, entre filho e sua mãe, e entre nora e sua sogra. Entre nora e sogra não é tão difícil, né? Causar divisão. Aqui, para você entender bem esse versículo, você tem que lembrar que no mundo antigo, nos tempos de Jesus, os filhos, os homens, normalmente eram criados pelos pais, enquanto as filhas estavam mais conectadas às mães nas atividades do lar, aprendendo a ser dona de casa, a cuidar de filhos, enquanto os filhos acompanhavam os pais no dia a dia, aprendendo a profissão do pai para dar seguimento à família. Então era natural que os homens tivessem mais afinidade com os pais, por causa da convivência, e o mesmo acontecia com as meninas, sendo criadas pelas mães em casa. Então Jesus está usando essas expressões aqui para mostrar, irmãos, que a mensagem que ele estava pregando simplesmente destruiria os laços mais íntimos que nós conhecemos nesse mundo. Então o laço mais profundo que acontecia dentro da casa nos tempos de Cristo era o relacionamento entre mãe e filha. E Jesus está dizendo, esse laço fraterno, ele será quebrado, ele será rompido por essa espada.
entre os meninos e os seus pais, que estavam ali 24 horas por dia juntos. Ele diz, essa mensagem também irá romper esse laço. A mesma coisa acontecia entre nora e sogra, normalmente conviviam juntas no mundo antigo. Então Jesus está falando que sua pessoa e suas exigências causariam tanto atrito, que chegaria ao ponto de separar familiares íntimos. No verso 36, ele explica isso dizendo, assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Sabe, meus irmãos, o que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo mais ou menos o seguinte, que haverá pessoas que nutrirão um ódio tão grande por ele, que quando um filho se tornar discípulo de Jesus, o ódio que essa pessoa tem por Jesus será maior do que o amor que possui pelo filho. E isso vai fazer com que essa pessoa simplesmente despreze o seu filho, porque o ódio por Jesus é muito maior do que os afetos que tem por aquela criança que gerou. Jesus está falando, essa é a espada. Essa é a espada. Essa é a espada que separa filhos de pais, que separa filhas das suas mães. Irmãos, ao longo da história nós temos muitos registros disso acontecendo. Tem um livro muito interessante, recomendo fortemente a leitura, vi lá na biblioteca do pastor Edson, o Livro dos Mártires. Se você não leu esse livro, você não pode partir para a glória antes de lê-lo, tá bom? Esse é um livro, é um clássico, é um livro que tem mais de 500 anos, e continua abençoando o povo de Deus até hoje. Esse livro conta histórias em que esposas entregando seus filhos para o governo, maridos entregando filhos para o governo, tudo isso por causa do nome de Jesus. Então é como se essas pessoas odiassem tanto Jesus, que elas eram capazes, em nome desse ódio, destruir os relacionamentos familiares mais íntimos. Nós temos relatos disso em países comunistas. Pessoas, pais, filhos, mães, que amam muito mais o Estado do que amam seus próprios filhos. Nós temos exemplos nos países islâmicos, onde as crianças elas crescem odiando a fé cristã. E esse ódio que elas vão adquirindo, no futuro pode ser comunicados aos seus próprios entes familiares. Então o texto está ensinando isso. Se você quer seguir Jesus, se você de fato quer ser um discípulo dele, você tem que estar disposto a receber a espada. Você tem que estar disposto a ser fustigado com a ira, com a perseguição do mundo e ter inimigos dentro da sua própria casa. Do meio da sua família, você ter pessoas que estão ferindo você, pessoas que estão machucando você, pessoas que estão em oposição a você, pessoas que, por causa do ódio, o ódio que elas possuem por Jesus, sendo transferido para você. Então essa é a primeira exigência de Jesus. Na hora que você quiser ser meu seguidor, uma espada pode chegar na sua casa, uma espada pode chegar no seu casamento, você poderá ter afetos rompidos com pessoas que você ama profundamente. E é por isso que Jesus diz, eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Então, irmãos, essa é a primeira exigência de Jesus. Vocês estão vendo que esse Jesus, ele é completamente diferente do Cristo que é apresentado nos nossos dias. Aquele Cristo branquinho, com o rosto muito sereno, que sempre tem uma palavra de amor, que é o mestre dos afetos, que é cheio de um espírito acolhedor. As pessoas simplesmente, irmãos, ao longo dos anos, vêm inventando um Jesus à sua própria imagem e semelhança. Não combina com essa imagem do Cristo viril, que vem às pessoas e diz, olha, vocês precisam pesar se vocês querem ser meus discípulos. Porque uma espada pode atingir a sua vida. Então essa é a primeira exigência de Jesus. A segunda, irmãos, eu chamei de amor supremo. Veja que essa exigência está no verso 37. Ele fala assim,
Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus, depois de falar do sofrimento, ele continua o seu ensino aqui para os seus discípulos, dizendo: vocês não basta apenas vocês terem a disposição de serem feridos pela espada da divisão. Vocês precisam me amar supremamente. Então, se vocês não me amarem supremamente, se vocês não me considerarem como o valor mais alto, o objeto único e primário do amor de vocês, vocês não são dignos de mim. Uma frase importante aqui a ser compreendida é essa: ser digno de mim. O que é que significa isso? É evidente, irmãos, que Jesus não está dizendo que você vai se tornar merecedor do amor e da graça de Deus. Não, não é disso que ele está falando. Todos vocês sabem que a salvação é um dom, é um presente do Senhor. Ter direito aqui significa, ser digno, na verdade, significa ter o direito de dizer: eu sou de Cristo. E é ter o direito de dizer isso por causa do tipo de vida que você tem. Então é como se você pudesse fortemente afirmar: eu sou de Jesus. E Jesus lá dos céus não se envergonha de você. Jesus lá do trono da sua glória, ele concorda com você. De fato, essa pessoa me pertence. De fato, essa pessoa é digna de mim. Ela tem o direito de fazer essa afirmação que ela me pertence, porque ela me ama supremamente. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui para todos nós, que para nós sermos dignos dele, para nós termos o direito de afirmarmos que somos discípulos dele, nós temos que amá-lo acima daquilo que temos de mais precioso nesse mundo: a nossa família e a nossa própria vida. Então vocês estão vendo que Jesus não era muito coach, né? Até hoje tem essa questão do coach, de você dar uma força para a pessoa, né? Então vamos aqui ajudar, vamos motivar as pessoas. Vocês estão vendo que o discurso de Jesus não é muito motivacional. Quer me seguir? Uma espada vai chegar na sua casa. Quer me seguir? Você tem que me amar mais do que os seus pais, mais do que os seus filhos e mais do que a sua própria vida. Eu comecei, irmãos, a minha fala dizendo que a apresentação que Jesus fez de si mesmo é extremamente radical. Extremamente radical. Ele não falou simplesmente para considerá-lo importante. Ele disse para considerá-lo único. Bem, o que isso aqui não significa? Tem muita gente que interpreta esse texto erradamente. Esse texto não está dizendo que você tem que deixar a sua família e morar com os seus irmãos em Cristo como se fosse uma nova comunidade. Imagina aqui o pastor Israel de novo, eu não acredito. Eu vinha na estrada lembrando disso. Da outra vez que eu preguei na igreja de Israel, eu fiquei tão nervoso na hora que eu chamei de subir no púlpito, que eu chamei o pastor Edson de pastor Israel. E hoje eu não estou nervoso, viu, pastor? Mas eu estou cometendo o mesmo pecado. Irmãos, então imagina assim, o pastor Edson compra um terreno, não sei aonde, e os irmãos, cada um vai construir a sua casinha, lá nesse terreno, e todo mundo vai conviver junto, e vocês não vão ter mais relacionamentos familiares, porque a família de vocês agora é a família da igreja. Então tem algumas seitas que fizeram isso, a partir da leitura desse texto. Tem uma seita que atua muito nas universidades, chamada Meninos de Deus. Recentemente eles mudaram o nome, por causa de escândalos que eles acabaram se metendo, mas eles atuam especialmente nas universidades, procurando tirar os jovens do convívio familiar para morar nas próprias comunidades deles. Então algumas seitas fazem isso a partir do texto, mas Jesus não está dizendo isso. Jesus também não está dizendo que nós temos que ser negligentes com as obrigações familiares. Então assim, nós vamos trabalhar na igreja e servir a Deus e evangelizar e fazer missões, e ninguém vai mais se preocupar em pagar suas contas, em sustentar a sua casa, fazer o seu papel de cônjuge. Jesus não está falando disso. O que Jesus está falando, irmãos, é que o nosso amor a Ele
precisa superar qualquer outro tipo de amor, inclusive o dos parentes mais próximos que nós temos. Que o nosso relacionamento afetivo com ele tem que ser muito mais intenso do que qualquer outro laço familiar que nós temos nesse mundo. Uma vez eu estava conversando com uma jovem e ela estava com uma aflição muito grande. Ela era recém-casada e ela me dizia assim: pastor, eu amo tanto meu marido. Mas pastor, eu amo tanto, eu amo meu marido de um jeito que às vezes meu coração dói. Eu olho para ele, meu coração dói de tanto amor que eu tenho por ele. E ela estava preocupada, e a questão dela era mais ou menos essa: eu estou tornando meu marido um ídolo? Será que eu estou colocando meu marido antes de Deus? E a resposta, né, que foi dada a ela foi essa: irmã, ame a Deus e pode continuar com o seu coração dolorido pelo seu marido. Não tem problema. Quando nós amamos ao Senhor em primeiro lugar, todas as outras experiências de amor, irmãos, que nós temos nesse mundo, elas são colocadas no lugar correto. Se você ama ao Senhor supremamente, você vai amar muito seus filhos, você vai amar muito seus cônjuges, o seu cônjuge, você vai amar muito os seus irmãos, você vai amar muito os seus familiares. Cada amor, ele é colocado no seu devido lugar. Mas o ensino de Jesus aqui é que o nosso amor a ele deve superar qualquer outro. Porque, irmãos, todas as experiências de amor que nós temos nesse mundo, elas pertencem apenas a essa vida. Pensa mais ou menos assim: no novo céus e na nova terra, os únicos laços de afeto que você terá serão os afetos com a família de Deus. A família de Deus. Alguns de vocês, e digo isso com tristeza, isso também cabe no caso da minha família, algumas pessoas que nós chamamos de pai, que nós chamamos de mãe, que nós chamamos de irmão, infelizmente não estarão conosco no novo céus e na nova terra. Eles não vão participar dessa família da fé. Nós oramos e desejamos que isso aconteça, mas o fato é que não vai acontecer isso com todas as pessoas. Os únicos relacionamentos que vão permanecer pela eternidade são os relacionamentos que nós temos com a família da fé hoje, os que você tem como irmãos hoje serão os que estarão com você no novo mundo, e o nosso relacionamento com Deus. Então Jesus, ele não está dizendo que você não deve amar a sua família, mas ele apenas está priorizando, mostrando que há certas experiências de afeto que elas só pertencem a esse mundo, enquanto há outras experiências de amor que elas irão atravessar a eternidade. Eu acredito que o que Jesus está falando aqui ajuda a explicar Mateus capítulo 12, vocês devem lembrar, Jesus estava lá conversando com a multidão e de repente alguém chega e diz: Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão querendo falar contigo. E aí Jesus faz aquela pergunta: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, essa é a minha mãe, essa é a minha mãe. E algumas pessoas erradamente acham que Jesus estava sendo meio grosseiro com a sua mãe, Maria, que ele não estava sendo assim, não tendo muita consideração, talvez sendo um pouco ríspido. Não, irmãos, Jesus não estava fazendo isso. Jesus só estava mostrando que os únicos relacionamentos que vão permanecer eternamente são os relacionamentos eternos. São os afetos eternos. A pessoa com a qual você é casada hoje, você não vai ser casado com ela no novo céus, na nova terra, né? Eu sei que algumas irmãs ficam muito tristes. Eu queria ser casado com meu marido eternamente, né? Mas não vai ser. A única conexão que você tem com a pessoa que você é casado, se vocês são convertidos, o único laço que vocês possuem que permanecerá eternamente é o laço da fé. É o laço da fé. Esse laço de irmãos em Cristo, ele vai atravessar os portões da eternidade, mas o casamento será dissolvido por ocasião da morte. Então, irmãos, é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte: se você me ama, então, se você me ama, você vai ter esse afeto como sendo o maior de todos.
Você vai ter esse afeto como sendo supremo, porque você reconhece que a única experiência de amor que você tem nesse mundo, que vai atravessar pela eternidade, é o relacionamento comigo. Então Jesus está falando, se você vive assim, você é digno dele. Se você vive dessa maneira, considerando o amor dele como sendo prioritário, comparado a todas as suas experiências de amor, você tem o direito de dizer, eu sou discípulo de Jesus. E ao dizer isso, Jesus está concordando com você. Irmãos, eu acho que o conceito está absolutamente claro. Agora, vamos considerar isso à luz da realidade das nossas igrejas. Pegue, por exemplo, um casal que o marido fez alguma coisa errada, e esse marido é confrontado pelo pastor da igreja, pela liderança da igreja, pelos irmãos, pelos amigos, confrontado com as Sagradas Escrituras, e muitas vezes a esposa, mesmo vendo que o seu marido está errado, ela prefere ficar ao lado do marido errado. Então a pergunta é, ao fazer isso, ela está amando mais a Jesus ou ela está amando mais o marido? É claro que a esposa pode ficar no lado dele, no sentido de dizer, olha, eu amo você, eu estou aqui com você, eu não vou deixar você, mas você sabe que você está errado. Mas é incrível que há pessoas que preferem ofender a Jesus do que ofender um cônjuge, do que ofender um filho, do que ofender um amigo. Essas pessoas, no final das contas, elas parecem temer mais ao homem do que temer ao Senhor. Isso acontece também no que diz respeito a filhos. Há pais que preferem ofender a Deus e ficar do lado de filhos que estão errados, de filhos que estão vivendo em pecado, de filhos que estão desobedecendo ao Senhor. Há histórias de crentes que foram à escola defender filhos que agrediram os professores da escola. Então a pergunta é, quem você ama mais? Pessoas que vivem dessa maneira, de acordo com o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, elas não têm o direito de dizer que são cristãs. Elas não têm direito de dizer que elas são discípulos de Jesus, porque Jesus falou que ser digno dele, ter o direito de dizer que pertence a ele, envolve esse tipo de vida, onde você coloca todos os afetos desse mundo submissos ao afeto por Jesus. Então, eu posso desagradar meu cônjuge, mas eu não posso desagradar o Senhor Jesus. Eu posso desagradar meus filhos, mas eu não posso desagradar ao Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é o ensino de Jesus. E no versículo 38 ele coroa esse ensino com uma metáfora muito forte, dizendo assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então você tem que tomar a sua cruz. Quando eu era pequeno, minha mãe ia me apresentar para as pessoas que estavam chegando lá em casa, visitas, né? Ela me apresentava assim, esse aqui é a cruz que Deus me deu para eu carregar. Então, irmãos, evidentemente, cruz não é uma pessoa, cruz não é um sofrimento. Tem muito crente que usa a ideia de cruz, carregar a cruz, como se fosse um filho que dá trabalho, uma doença, uma pessoa difícil com a qual se precisa conviver. A ideia de Jesus não é essa. Os irmãos sabem que cruz era um instrumento de morte, e os condenados, eles tinham que carregar sua cruz até o lugar da execução. Então, carregar a cruz é a metáfora de carregar a própria morte. Então você tem que carregar a sua própria morte. Amar a Jesus supremamente envolve carregar a própria morte. Qual é a ideia disso? É que você tem que morrer para si mesmo. Você tem que morrer para a sua vontade e se submeter a Jesus. Você precisa
percorrer esse caminho de morte todos os dias tentando diminuir, colocar os seus afetos por esse mundo, pelo seu trabalho, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, colocar todos esses afetos no devido lugar e amar Jesus supremamente. E esse processo equivale a carregar uma cruz. É um processo em que você está matando a si mesmo todos os dias. Que você está matando suas vontades, seus desejos. Quando a sua vontade se choca com a de Jesus, é a vontade de Jesus que prevalece. Quando os seus desejos, eles são mortificados pela vontade de Deus, isso está mostrando que você pertence a Ele, que você é digno dEle. Então, irmãos, essa é a segunda exigência de Jesus. Você precisa me amar supremamente. A terceira é a mais radical de todas. É a negação do eu. Verso 39 diz: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Irmãos, esse foi o ensino que Jesus mais repetiu no Novo Testamento. Cerca de 6 vezes no Evangelho, ele repetiu essa mesma pregação. Quando Jesus fala aqui, quem acha a sua vida, achar a vida aqui significa ser bem-sucedido segundo os padrões desse mundo. Se realizar, satisfazer os seus desejos, mas no final das contas você perdeu. Então você pensa que ganhou na vida, mas na verdade você é um baita de um perdedor. E o que significa perder a vida? Vamos olhar Lucas capítulo 12, tem uma parábola que Jesus contou, que eu acredito que lança a luz, exemplifica muito o que ele está dizendo aqui. Então eu estou em Lucas 12, verso 16. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Aqui, irmãos, está um homem que achou a vida. Esse homem achou a vida. Homem próspero, aposentadoria garantida, tranquilidade, investimentos. Ele tem tudo o que uma pessoa comum, uma pessoa média gostaria. Trabalhar, ter recompensa do seu próprio trabalho e chegar um certo estágio da vida em que a pessoa simplesmente vai viver dos dividendos daquilo que foi produzido ao longo da vida. Esse é o sonho da maioria das pessoas. Ele ganhou a sua vida, mas ao mesmo tempo ele perdeu, que é o que nós temos no verso 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Então, irmãos, isso aqui explica o que significa achar a vida e perder a vida. Então, quem vive nesse mundo apenas correndo atrás das coisas, simplesmente tendo como o primeiro interesse da sua vida acumular patrimônio, ser bem-sucedido conforme os padrões desse mundo, deixando Cristo em segundo lugar, essa pessoa vai descobrir no último capítulo da sua história que ela não ganhou a vida coisa nenhuma. Na verdade, ela desperdiçou a sua existência. Então, esse, irmãos, é o ensino de Jesus. Eu queria dizer para os irmãos que crentes que não têm tempo para Deus, eles ainda não aprenderam isso aqui. Eles ainda não aprenderam o que significa perder a vida. Jesus falou: quem quiser ganhar, vai perder. E quem perder,
por minha causa, vai ganhar. Os crentes que não têm tempo para Deus, eles ainda não aprenderam a perder. Eles ainda estão tentando ganhar segundo os padrões desse mundo. Eles estão tentando construir uma história a partir das leis desse mundo e não das leis do céu. Eles estão procurando ser bem-sucedidos segundo os padrões desse mundo e não segundo os padrões de Deus. Crentes que não têm tempo para Deus, eles não aprenderam isso. Então Jesus diz: quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Por outro lado, quem perder a vida por causa de Jesus, vai achar. O que significa isso? O que significa perder a vida? Perder a vida, irmãos, não significa que você vai deixar de trabalhar, não significa que que se Deus te der um bom emprego, você não vai desfrutar do seu bom emprego, que se Deus te der condições de você adquirir um patrimônio, você não vai adquirir. Não é isso. Jesus simplesmente está dizendo que essas coisas elas são secundárias. Elas são secundárias. Sabe aquele texto em que Jesus está contando a parábola daquele servo iníquo que está roubando, assaltando lá o seu senhor? O senhor chega para cobrar a conta dele e ele vai procurando lá os devedores e diz: você deve quanto? Eu devo 50, escreve aqui 25. E aí Jesus conta aquela parábola toda e ele diz assim, ele termina dizendo assim: da riqueza de origem iníqua, faça amigos. Então, uma pessoa que perde a vida é uma pessoa que sempre está utilizando aquilo que Deus deu para acumular tesouro no céu, para fazer amigos para o novo mundo, para promover o nome de Cristo, para magnificar o nome do Senhor Jesus. Na nossa igreja tem um irmão que Deus abençoou muito na profissão dele. Ele é um advogado muito bem sucedido. E há pouco tempo ele estava angustiado, veio procurar comigo, procurar conversar, aconselhamento, oração. E a questão dele era essa: olha, pastor, no meu trabalho vai muito bem, mas eu estou incomodado, é um lugar de impiedade, é um local que as pessoas só falam em poder, é um ambiente em que todo mundo só fala em dinheiro, em posição, em realização, e às vezes eu me sinto oprimido, eu não sei como, eu não estou sabendo como ser crente naquele ambiente. E nós fomos ali conversando, orando, lendo as escrituras, meditando. E a ideia com a qual ele saiu aquele dia era: você precisa magnificar Cristo aqui. Então, se Deus colocou você nesse ambiente, você está num ambiente cercado de impiedade, que as pessoas só falam do carro mais novo, do terno feito pelo alfaiate, não sei das quantas, você tem que procurar meios de magnificar o Senhor Jesus nesse lugar. Então, irmãos, é isso que significa perder a vida. É perder a vida no sentido de compreender que nós estamos aqui não para buscar o nosso desejo, nós não estamos aqui simplesmente para ter realização, nós não estamos aqui simplesmente para buscar bens, para adquirir posses. Deus é todo poderoso para fazer essas coisas chegarem nas nossas mãos, mas tudo aquilo que Deus traz à nossa mão, nós usamos para magnificar o nome dEle, nós usamos para torná-lo conhecido. Nós usamos, se Deus nos deu poder, se Deus nos deu influência, se Deus nos deu inteligência, se Deus nos deu sucesso nos negócios, tudo nós utilizamos para honrá-lo, para fazer o nome dele crescer. E ao fazer isso, nós somos dignos, nós nos tornamos pessoas dignas do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos renunciando tudo por causa dele. Então, irmãos, são as exigências de Jesus: ser ferido, amá-lo supremamente e negar a si mesmo. Agora eu pergunto para vocês: Jesus tem o direito de exigir essas coisas de nós? Ele tem o direito? Imagine comigo a seguinte situação. Pense que você
era um camponês que vivia na Palestina no primeiro século. Pessoa que não estudou, que nunca viajou, uma pessoa comum, trabalhando lá na sua terra. E de repente você vai na cidade fazer as compras lá do mês e você encontra no caminho um rabino judeu. Um homem comum, filho de uma camponesa, que nunca viajou mais de 100 quilômetros de onde nasceu. E esse homem que você nunca viu, ele simplesmente olha para você e diz o seguinte: você tem que me amar mais do que a sua família, você tem que morrer por mim, e se você não passar a sua vida toda me honrando e me adorando, você estará perdido para sempre. Imagina você ouvindo esse tipo de discurso. Só há 3 opções, irmãos. Ou você está diante de um louco, né? Eu já fui em hospício que tinha um cara lá que acreditava que era Napoleão Bonaparte, né? Prazer, pastor Napoleão Bonaparte. Eu digo, senhor general, né? Senhor general. Então ele é um louco, ele é um mentiroso, segunda opção. Ou ele é quem ele é. Ele é Deus. Se ele é um mentiroso e um louco, bom, ele enganou 3 bilhões de pessoas, né? Esse é o número de pessoas que se declaram cristãs hoje. Ou ele é isso, ou ele é quem ele diz que ele é. Então, no final das contas, e aqui, irmãos, eu estou me dirigindo a cada um de vocês individualmente. Você precisa decidir quem é Jesus para você. Pense no que ele está reivindicando. Nenhum outro líder ao longo da história fez esse tipo de exigência dos seus seguidores. Se você pegar lá Maomé, Confúcio, Buda, vai ler a história, a biografia desses homens. Nenhum deles fez esse tipo de exigência. Irmãos, só há uma opção para nós que somos da igreja de Deus. Jesus exige de nós as coisas porque Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor, Ele morreu e ressuscitou. Ele tem todo o direito de hoje olhar para nós e exigir amor supremo, lealdade absoluta e obediência total. Ele pode fazer isso porque Ele é divino. Ele é o único que pode chegar para nós e dizer: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Ele tem o direito de fazer isso. E uma vez que Ele veio a nós, uma vez que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei, a única coisa que nos resta fazer hoje é nos curvar diante dele em submissão. É a única coisa que podemos fazer. Então pense nessa passagem, pense no que ela representa para você hoje. Você é digno de Jesus? Você poderia afirmar, sem medo de ter vergonha: eu pertenço ao Senhor Jesus. E você afirmar isso de todo o seu coração, sabendo que lá dos céus, Jesus está atestando que de fato você é digno dele. Você ama mais a Jesus que o seu cônjuge, mais que os seus filhos. Você ama mais Jesus do que o seu trabalho. Você valoriza mais as coisas do reino de Deus ou as coisas desse mundo. Jesus é o primeiro lugar na sua vida. Irmãos, por que há tantos crentes apáticos hoje na igreja do Senhor? Por que há tantas pessoas que estão mornas na fé? Ou essas pessoas não entenderam o que significa ser de Jesus, ou essas pessoas entenderam, mas elas estão tão ligadas, elas estão tão conectadas às coisas desse mundo, que elas vivem numa espécie de covardia espiritual. Porque elas sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas elas não têm coragem de assumir as implicações que estão ligadas a isso. Elas acabam tendo um amor dividido, um amor fraturado, amando Jesus, mas ao mesmo tempo uma certa idolatria pelo trabalho, pela posição, por sua fama, pelos seus planos. Irmãos, eu espero que não seja o caso de nenhum de vocês hoje à noite. Mas tem sido assim. Diante de um texto como esse, nós precisamos repensar nossa vida. Nós precisamos olhar novamente a nossa declaração de fé. Nós somos cristãos mesmo?
Os nossos atos, as nossas escolhas, os nossos planos, os nossos amores testificam que nós somos de Jesus? Qual é o lugar de Jesus na vida? Se você afirma que ama a Jesus, por que você não tem tempo para Ele? Por que você não lê a Bíblia? Por que você não ora ou ora pouco? Tem crentes que eles não têm vida de oração, a relação deles com a oração não pode ser chamada de vida, ou se é vida, é uma vida que está na UTI. Eles não possuem vida de oração. Eles não possuem compromisso com a igreja de Jesus. Se você ama Jesus, você vai amar aquilo que Jesus ama. E o que Jesus ama? Jesus ama a sua igreja. Jesus ama a sua igreja. Jesus ama a sua igreja tanto que Ele derramou o sangue pela sua igreja. Ele está santificando a sua igreja. Então, se você ama Jesus, você vai amar a igreja dele. Hoje tem a história do desigrejado, né? Aquela pessoa que fala, eu amo Jesus, mas eu não quero saber de igreja. Essas pessoas algumas são tolas, outras são sem noção, e algumas são hereges, infelizmente. Elas não entendem que quem ama Jesus, ama aquilo que Jesus ama. Então, no final das contas, essa falta de compromisso, essa falta de tempo para as coisas do Senhor, elas, no final das contas, irmãos, tocam nessa questão do nosso amor. Por isso que eu comecei falando que esse tema tem a ver com a nossa identidade. É impossível você viver na fé cristã com amores divididos. É impossível você servir a Jesus e ao mesmo tempo estar flertando com as coisas desse mundo. Então eu gostaria de, no nome do Senhor Jesus, chamar você a tomar uma decisão hoje. Você assumir a sua fé em Cristo com as exigências dele. Se você não tem entrado dentro desse padrão de discípulo, que você se arrependa disso hoje. Dizendo, Senhor, eu reconheço que eu não tenho buscado a Ti em primeiro lugar, eu reconheço que o Senhor não tem sido o meu amor supremo, eu reconheço que eu tenho medo das pessoas, eu às vezes vivo uma fé cristã intimidada, porque eu estou com medo de ser ferido pela espada da perseguição, da reprovação, então eu fico me apequenando, me escondendo das pessoas, eu reconheço que eu tenho buscado as coisas desse mundo, eu tenho falhado em orar, em estar na igreja, em servir ao Senhor, e eu quero me arrepender hoje e buscar-te, Senhor, como o supremo valor da minha vida. Você pode fazer isso. Ou você pode fazer uma outra coisa que é trágica, que talvez é o caso de muita gente, é dar as costas e ir para o mundo de uma vez por todas. Teve um grupo de pessoas que fez isso, está lá registrado em João capítulo 6. Jesus veio, revelou-se, mostrou quem ele era, convidou aquelas pessoas a crerem nele, e o texto mostra que aquelas pessoas compreenderam claramente o que Jesus estava dizendo, ao ponto de que elas começaram a ouvir a mensagem de Jesus e dizer, não, isso aí eu não quero. E elas começaram a ir embora. Eles começaram a ir embora. E os discípulos, começaram a ficar preocupados. Mas Jesus, o que é isso? Teu discurso é muito duro, o povo está indo embora. Jesus nunca teve pretensão de números. Nós pastores, felizmente temos às vezes, pastor? Às vezes temos que confessar esse pecado diante de Deus. Talvez nós estivéssemos lá, nós também estaríamos preocupados com a plateia indo embora, mas Jesus não era preocupado com números, Jesus não estava preocupado em acolher pessoas a qualquer custo, Jesus até expulsava algumas pessoas, ele queria aqueles que o amassem, Jesus queria adoradores, ele não queria consumidores. Então, irmãos, vamos repensar a nossa fé em Jesus Cristo, vamos considerar, eu queria pedir que você voltasse a esse texto e que, se Deus de alguma maneira falou ao seu coração hoje à noite, que ao sair daqui você não se permitisse ser roubado
Às vezes acontece isso de Deus trazer uma palavra que chega no nosso coração e na hora o nosso coração ferve. Mas parece que quando nós saímos pela porta, aquele mundo de obrigações, compromissos, sufocam. E às vezes quando chega no outro dia, a gente nem lembra direito mais aquilo que Deus falou conosco. E eu tenho sempre estimulado os irmãos lá da igreja, olha, se Deus falou com você, volte a isso. Volte a isso. Então, anota se necessário, mas volte a isso, ore a respeito disso. Se é algo que você precisa se arrependa. Se é uma promessa que você precisa se apegar, volte a essa promessa, pense, ore a respeito dela. Mas torne a isso. E eu quero terminar me dirigindo a caso haja alguém aqui entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Eu espero que tenha ficado absolutamente claro para você o que o Senhor Jesus requer. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação em nenhum outro nome. E Ele chama você para se curvar diante dEle essa noite. A recebê-lo como seu Rei, como seu Salvador e como Senhor. Como aquele que é o primeiro lugar na sua vida. Entenda bem, eu não estou chamando você a dar uma chance para Jesus. Teve uma vez que eu estava pregando na igreja, terminou o culto e veio uma pessoa falar comigo assim, pastor, eu gostei muito da igreja, eu gostei muito do culto, eu gostei muito da pregação, eu acho que eu vou dar uma chance para Jesus. Eu falei, não, você não entendeu nada, senta aqui, nós vamos conversar e eu vou explicar para você tudo de novo. Jesus não precisa que você dê chance para Ele. É você que tem que se dobrar de joelhos diante dele e dizer, Senhor, me dê uma chance. É você que tem que pedir isso a Ele. Então eu estou chamando você a vir hoje se curvar diante de Jesus, confessá-lo como Senhor, Salvador e Rei, crendo que a morte dele foi um pagamento pelos seus pecados. E se você fizer isso de todo o seu coração, você será salvo. Você será incluído no grupo de pessoas que estão perdendo a sua vida nesse mundo, mas que ganharão vida eterna em Cristo Jesus. Faça isso. Nesse momento, eleve seus pensamentos para o alto e creia no Senhor Jesus e você será salvo. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que a palavra de Cristo habite ricamente o nosso coração para a glória de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Que o Senhor seja glorificado, bendito em todas as coisas. Nós honramos ao Senhor. Nós te agradecemos pela vinda do Senhor Jesus nesse mundo, por suas palavras, seus ensinos, suas exigências e a obra que foi realizada no Calvário. Nós confessamos, Senhor, nosso pecado a Ti essa noite, nós confessamos a nossa deslealdade, nós confessamos, Senhor, os nossos amores desconexos, desproporcionais, nós confessamos, Senhor, o nosso temor ao homem, que muitas vezes nos faz fugir de situações em que potencialmente podemos ser feridos. Nós confessamos, Senhor, que muitas vezes o nosso eu vem antes do Teu reino e a Tua justiça. Nós confessamos, Pai, que as nossas expectativas por esse mundo muitas vezes são maiores do que os nossos desejos daquilo que é celestial. E nós clamamos pelo Teu perdão. Nós clamamos por revitalização espiritual. Nós clamamos, Senhor, para que nós venhamos, pelo poder do Espírito Santo, buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. Faça isso, Senhor, para a Tua glória no nosso meio. E nós seremos, Senhor, transformados, seremos santos, e o Senhor será grandemente honrado em nosso meio. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém.